Aí, boa noite a ele. É engraçado porque fica um mistério, assim. Você não sabe exatamente quem está na live. E aí? E aí, boa Gostei, gostei, noite. gostei. Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu acho que live virou uma praga e o Alagoa precisou aderir. Eu acho que é importante, porque são 5 anos que o Alagoa está fazendo. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes, porque 5 anos não é pouca coisa, muita coisa. E a gente resolveu fazer uma live para entrevistar a Larissa, para entender melhor como foi essa trajetória, para entender melhor como é que está o Alagoa hoje, como é que ele está almejando, como é que estão esses sentimentos, principalmente num tempo conflituoso, e entender como é que foi tudo. Sentem, tá tudo bem, não vai ser uma live ruim, eu prometo, vamos tentar, não. Ah, E a gente vai fazer uns espaços para que a gente consiga ler os comentários e também conseguir ter a participação de vocês dentro. Eu acho que é super importante. Eu vou começar porque eu não gosto de live que demora para começar, eu acho um absurdo. nossa. Eu acho. Muita live, muita live. Lai, teve uma entrevista que você tinha feito com um ano de Alagoa e você disse que você estava apaixonadamente grata e ansiosa. E agora já fazem 4 anos dessa entrevista. A gente já está agora em 2020. Outras coisas aconteceram. Você permanece apaixonadamente grata e ansiosa pelo quê? Como é que tá esse sentimento? Com certeza. Queria agradecer a todos que estão presentes, agradecer você especialmente, Cru, por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você e estar sendo entrevistada. Mas eu não estou falando isso para não responder a sua pergunta. Achei difícil. Então, para mim, desde o momento que eu e a Amanda optamos por investir no Alagoá, né, investir o nosso tempo livre no Alagoá, foi definitivamente alimentando uma paixão que já existia em mim, né, que eu deixei aflorar mais depois que eu comecei a trabalhar com audiovisual através do Sesc Alagoas. E que aflorou mais ainda depois que eu passei a gerir o Alagoá. Então, assim, por mais que exista talvez algumas questões que atrapalhem ou que gerem alguma dificuldade, mas eu fico realmente, pode parecer até romantismo, né? Eu não posso negar que também sou uma pessoa romântica, mas eu fico realmente apaixonada não só pelas obras audiovisuais, mas pelo conteúdo que a gente conseguiu reunir no site, né? E mais ainda, se eu já estava, né, lá em 2016, quando a gente estava completando um ano, mais ainda agora que a gente tem 5 anos, eu acho até que se a gente não tivesse em isolamento social, né, que é muito necessário nesse momento, eu ia estar pedindo hoje para várias pessoas me beliscarem, assim, para eu acreditar, né, que a gente está nesse momento dos 5 anos, assim. Então, mesmo quando a gente falou, eu e você, vamos fazer essa live, e eu tenho essa coisa assim, né, a gente se propõe a fazer as coisas, mas quando a gente está vivendo, vem uma emoção que, por mais que eu, como eu disse, né, romântica e tal, queira ficar com os pés no chão, eu acabo vivendo intensamente o momento. Então, esse momento para mim de estar falando do audiovisual alagoano, de me debruçar sobre ele, de lidar com informações sobre ele, desde dos filmes, né, que é o que eu mais me debruço, assim, mas também sobre o conteúdo de pessoas, né, que queiram falar como são suas experiências, ou de pessoas que queiram criticar os filmes, ou dar seu feedback sobre os filmes, isso tudo me deixa muito encantada, assim. Ontem mesmo
eu publiquei uma curadoria nova, né, que a Jéssica Geisa nos presenteou, e hoje eu tô para publicar uma de Rose, né? Então, assim, as curadorias para mim também são atitudes, né, que a gente não vê com tanta constância. Por mais eu até tava pensando assim, poxa, eu vou publicar outra curadoria hoje. Eu fiz, sim, com certeza eu vou publicar outra curadoria hoje, porque a gente precisa celebrar isso, a gente precisa celebrar que a gente está construindo conteúdo e que esse conteúdo ele não fica para a gente, esse conteúdo fica lá disponível para quem puder e quiser. É isso, e tipo, é uma barca muito grande o Alagoas. Então, para ir destrinchar, só na sua fala já tem vários ganchos. Porque, por exemplo, a parte de curadoria é uma sessão maravilhosa, que eu pessoalmente não havia explorado tanto, mas aí, recentemente, dadas as condições, a gente acaba explorando mais. E é sensacional ver como ele também é algo propositivo para debate e para uma distribuição e uma exibição de filmes, né? E de curadores também, né? Sim. E a gente refletir também, né, sobre a curadoria, porque em muitos momentos eu sinto que a curadoria fica distante ou cristalizada, ou algo que só alguém especializado pode fazer, né? E a proposta, quando a gente criou esse espaço, foi justamente colocar isso em discussão, né? Claro, nada impede que pessoas que trabalham com curadorias, se quiserem se debruçar sobre filmes alagoanos, mandem suas curadorias para o Alagoa. Mas é um espaço também para quem quiser exercitar isso e pensar, né? Refletir sobre o que é criar uma curadoria. Pode ser uma coisa simples, mas pode ser também mega complexo, ainda mais se você colocar pressão, né? Se você colocar pressão, tudo fica mais complexo. Ou não. Ou às vezes tem uma Ou coisa não? que não funciona. Pode ser, né? É, Ter produtividade maior, mas no meu caso fica tudo mais complexo. Como eu tava nervosa agora antes de começar, mas agora eu já tô melhor. você está fazendo no teu stories, no teu perfil pessoal, meio que uns vídeos explicando de como usar, como tem diferentes sessões e diferentes conteúdos dentro do Alagoas. Tipo, eu pessoalmente, eu gosto muito do trabalhos acadêmicos, que também foi outro que recentemente descobri. Mas é o que é menos alimentado, né? Só tem duas entradas, tem a de Rose e tem uma agora recente de Janderson sobre o filme de Nivaldo, que agora me fugiu o nome. Luane, Eu- como é que funciona também o Alagoas como essa barca de trabalhos acadêmicos? sim. Com relação aos trabalhos acadêmicos, a gente tem um formulário que está aberto por tempo ilimitado. E no caso específico dos trabalhos acadêmicos, a gente não está com o escopo fechado, né? Não existe uma exigência de que os trabalhos sejam de pessoas alagoanas ou de pessoas que moram em Alagoas, né? No caso, se o trabalho acadêmico ele se debruça sobre o cinema alagoano, sobre a produção, se ele dialoga com a produção alagoana, a gente super vai ter uma alegria imensa em receber essa informação e poder disponibilizar ele lá, né? Eu acredito, em parte, faço uma meia-culpa, que a gente também não fez uma divulgação específica sobre a existência desse espaço, né, do trabalhos acadêmicos, porque normalmente quando eu acabo pensando na divulgação, e aí tem com certeza uma limitação minha, né, porque eu não sou uma pessoa, né, Nenhuma. estudada muito, eu fiz especialização, mas já venceu, né, então assim, eu acabo pensando mais de uma forma prática e de uma forma resumida, no sentido de dizer como é que eu posso divulgar esse espaço. Então, quando eu, por exemplo, comecei a fazer divulgação de alguns conteúdos pelo Instagram, né, que o Alagoas entrou no Instagram no ano passado, aí eu criei uma publicação que era cadastros. Então, nessa publicação era justamente para levantar a bola dos formulários de cadastro que estão abertos, né? Que tem tanto para profissionais quanto para produtoras, produções audiovisuais, trabalhos acadêmicos, projetos, cineclubes, né?
E agora também tem Curadorias, que é a mais É. recente. Não, e é louco, porque isso tudo começou com, tipo, vamos ampliar o panorama do cinema lagoano, né? De Elinaldo. E hoje em dia ele também é meio que esse condutor dessa expressão de identidade audiovisual alagoana e uma exposição desse patrimônio cultural e material, né? Então, tipo, é muita coisa agora. Como é que foi? Como é que foi? O que objetivos foram alcançados e que coisas você vê para frente nisso? A gente não tinha um pensamento. É até massa, assim, embora também seja frágil dizer que não tinha um pensamento fechado, na minha visão, pelo menos, não tinha. A Amanda Duarte pode divergir de mim, eu vou adorar se ela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho massa que o pensamento não estivesse fechado e que hoje eu ainda não consigo fechar esse pensamento, justamente por acreditar que a gente está fazendo um trabalho sobre uma linguagem, sobre um setor que está em construção, que vive em transformação, né? Então, assim, quando eu inicio a pesquisa, né, que era específica sobre os filmes e inspirada no livro do Arinaldo, no Panorama do Cinema Lagoano, com certeza ali eu precisei focar e o meu foco foi coletar informações sobre os filmes. Mas depois de, sei lá, 5, 6 anos, quando eu e a Amanda, a gente para pensar no site, e aí a gente pensa assim, além do catálogo até, porque era mais difícil pra gente pensar um site que tivesse só o catálogo. Porque a gente queria que lá tivesse notícias, que lá pudesse ter outros conteúdos, né? Depois, a gente pensava em crítica, mas em 2015, quando a gente pensava em crítica, a gente não sabia nem como fazer para ter crítica no site. Porque não seria só convidar as pessoas, né? Uhum. Porque também existe uma necessidade de trabalho. A gente sabe da carência, não é à toa, assim, a gente está lidando com ela, seja como pessoa admiradora do audiovisual, ou seja como pessoa trabalhadora do audiovisual, né? Que é no fato de não ter uma formação, né? O fato de não ter muito, ou praticamente não ter incentivo, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, e foi isso que deu força para o Alagoas existir, é uma produção que, apesar de toda a fragilidade e carência em Alagoas e no Brasil encontrada, é, persiste pelo desejo e pela paixão de fazer, né? Então, assim, para mim foi determinante ver que os realizadores estavam colocando seus filmes online em 2015, né? E ainda é hoje. Então, assim, essa semana a gente começou no site com 200, melhor, semana passada, eu tô agindo ainda como se fosse semana passada, né? Tá Já começando a estamos semana agora. prontos. Na semana passada a gente começou na segunda-feira com 261 filmes catalogados, né? Saiu até a matéria na Gazeta falando sobre isso, que tinha 261 filmes catalogados. E aí, assim, Karina tem me ajudado, a gente está fazendo a inserção dos filmes que ainda não estavam lá por uma defasagem minha de não ter conseguido me debruçar sobre o que eu tinha pesquisado em 2008, né? Então, Karina está me ajudando nesse sentido. E aí eu vou colocar o filme e eu pesquiso no Google, no YouTube, para ver se tem alguma coisa a mais sobre ele, né? E essa relação eu tive desde o começo, assim, desde que eu comecei o site. Eu ia colocando os filmes e muitas vezes eu não sabia que eles estavam online. E eu só ficava sabendo quando eu ia no Google ou no YouTube e encontrava. Pode até ser hoje que tenham alguns que estão disponíveis online e a gente não sabe. Porque por mais que o Alagoa esteja sendo uma referência, né? Eu sei que as pessoas falam sobre ele, mas eu acredito que a gente ainda precisa falar mais e a gente ainda precisa compreender como manter um diálogo, porque não é só, o Alagoa existe e eu vou indicar para fulano que o Alagoa existe, se ele é nosso, que é algo que a gente diz desde o começo também, e o que é que cada um também pode fazer para a gente somar mais, né? Mesmo que seja coisas simples, encontrou um erro de escrita, manda pra gente, né? Viu alguma coisa sobre algum filme, tá com dúvida se tá no Alagoa, manda pra gente, né? Não tô pedindo para ninguém fazer além do que é possível fazer.
né? Só estou trazendo isso para reflexão também, não estou pedindo nada, Não, mas né? é porque ele se desenha dessa força, né? É um trabalho que é voluntário, que é intenso, que é multifacetado. Então, ele precisa de também dessa comunidade, desse setor, desses usuários que estejam presentes. E faz parte, agora é nosso, eu acho que é uma frase maravilhosa. E me diz então, você já estava quase narrando dessa dificuldade que se Eu tem. acabei, eu acabei, eu acabei não terminando, só para dizer que a gente começou a semana passada com 161 filmes, e aí também a gente recebeu uma curadoria que a gente ainda vai processar também, que é de Maísa. E aí, através da curadoria de Maísa, eu fui fazer a pesquisa também, porque eu estava na dúvida se algum dos filmes estava online. E aí eu vi que mais 4 filmes estavam online e a gente não sabia, né? Então acabou ficando no total com 267 ou 68, eu nem me lembro agora. Mas aumentou no decorrer da semana. E ainda teve também o Igor Araújo que disponibilizou nas Quebradas do Boi online, né, essa semana. Então, assim, esse processo é um processo dinâmico, né? E que é por isso que a comunicação é algo que eu prezo muito e que eu fico buscando formas de tentar estimular ela, porque é só ficar dependendo de, eu vou pesquisar sobre esse filme hoje e na maior parte dos casos, né, os nossos colaboradores estão focados, né, em ações ou eventos específicos, né? Eu que fico mais diariamente na gestão. Então, assim, é preciso um diálogo bacana. Mas aí eu já estava falando da dificuldade e você queria que eu falasse mais. Eu quero, eu amei, quanto segue. É nisso que dá passar as perguntas antes, tá vendo? Aí, aí a pessoa meio que entra sem nem parar pra pensar. Deixa eu dar uma pausa só. Que Gente, para massa, todo mundo Raísta. que entrou agora, o que está entrando, são 5 anos do Alagoá que a gente está fazendo esse bate e volta, essa entrevista rápida, já para entender melhor como é que o site está funcionando, quais são as dificuldades agora, o que é que a gente pode fazer para ajudar, hein, galera? Hein, Ulisses, meu amor, amo você. Entendeu? Tipo, me elucida melhor, Lari. Tá, Continue. eu só vou pedir pra você repetir a pergunta porque eu tava refletindo sobre o comentário da Raíssa aqui e vou mandar um recado pra ela e dizer que eu vou entrar em contato com você por mensagem depois, Raíssa. Mas fala a pergunta de novo. Desculpa. Não, é isso. É um trabalho voluntário, é um trabalho intenso, é um trabalho multifacetado, que tem milhares de dificuldades dentro dele. Tipo, comunicação, por exemplo, é uma delas, como você comunica para que esses usuários, esses agentes, estejam atuando dentro do Alagoá, torne o Alagoá também um espaço deles e democrático e cada vez mais integrado dentro do setor. Mas me conversa. O que mais você sente agora que impede o Alagoas de chegar a alguns objetivos? Cara, eu acho que, já que eu já falei do meia-culpa, né? Eu faço a meia-culpa também de mim mesma, né? Eu acho que tem questões também que são limitações minhas, embora eu também esteja muito consciente do que é estar à frente do Alagoá e que isso implica um processo de transformação minha também, do mesmo jeito que eu falei que o setor é dinâmico e está, né, em desenvolvimento e em transformação, eu também tento estar para expandir os meus conceitos. Então, assim, ao mesmo tempo, eu nunca fiz um planejamento específico. Tenho dificuldades, assim, de hoje, porque no começo a gente talvez até tivesse mais facilidade em ter um diálogo com as instâncias representativas da prefeitura ou do estado. Mas hoje, para mim, isso não é algo que eu almejo, que eu procuro, né? Então, assim, eu entendo hoje o Alagoas realmente com essa necessidade de permanecer uma iniciativa sem ligações específicas, né? E aí, ao mesmo tempo, isso gera uma restrição. A gente não tem como remunerar as pessoas que têm interesse de colaborar, e eu sei que isso é uma dificuldade, porque eu entendo, já sonhei algumas vezes, assim, de ter alguma graninha
para ter, nem que fossem estagiários, né? E aí já é pior ainda, né? Porque eu tô querendo explorar. E aí vai explorar os estagiários. A gente apaga isso, apaga. Mas é Corta no lá. sentido, mas é no sentido também de entender que muitas vezes é uma necessidade de um trabalho de pesquisa, de catalogação, de revisão desse acervo, né? Mas claro, também seria maravilhoso ter alguém responsável pela comunicação do Alagoá, ou que estivesse pensando no planejamento. Eu acho que também, em alguns casos, falta essa comunicação. Embora a Amanda Duarte tenha me ensinado, né? Quando ela deu a ideia de criar os formulários em 2016, que eu também tinha que desapegar, porque eu acabava muito querendo concentrar, né? E eu que ficava falando com os realizadores para eles mandarem, e eu fui ignorada inúmeras vezes, né? Até hoje sou, né? Porque eu continuo insistindo, por mais Gente, que hoje tenha os formulários e as pessoas tenham como mandar o conteúdo, independente de mim. Mas quando eu percebo que algum conteúdo poderia ser disponibilizado, eu vou e falo, né, com a pessoa que eu acho que é responsável, seja o realizador ou não, né, para tentar estimular. Então, assim, talvez também exista um pouco isso, assim, de ter uma restrição de tá focado em mim. Embora, como a gente já discutiu até, né, que eu justamente me esforço muito para que não esteja, e talvez você ache que deveria estar mesmo, que eu deveria assumir isso. E paciência, agora eu joguei o DR pra live, né? Mas não sei, assim, eu não diria hoje que o financeiro é algo que limita completamente, mas limita, isso é real, né? Poderia ter outras iniciativas se tivesse recurso, mas eu também acho que, em parte, é talvez a minha expectativa de que a gente. E também uma coisa que eu falei no exemplo específico, né? Quando eu falo para as pessoas para escreverem alguma coisa para Lagoa, seja texto, seja crítica, seja curadoria, né? Eu entendo que eu estou pedindo para elas abrirem mão um pouco do tempo livre delas para isso, né? Que não é simples. Mas, por exemplo, para pessoas que têm o interesse de escrever e de dar esse feedback, muitas vezes eu digo, faz um texto por mês, né? Mas em momentos até, se sei lá, a gente tivesse um grupo de 12 pessoas e cada uma dessas pessoas escrevesse só um texto por ano e fosse, claro, organizado um por mês, a gente teria na Lagoa um texto sobre um filme alagoano, sobre um filme brasileiro por mês, né? Então, assim, uma dificuldade também é essa, é que em muitos momentos a gente não tem conteúdo novo para publicar, né? A não ser conteúdo que venha de outras fontes. Quando tem outras ações, a gente também compartilha no Lagoa. Mas eu também não fiz disso muito uma meta por mês, de que todo mês tinha que ter um conteúdo novo. Mas como eu comecei no ano passado a fazer entrevistas, aí eu meio que fiquei mal acostumada, né? Porque aí eu tomei a iniciativa finalmente, depois de 4 anos, e entendi como é que eu poderia estar colocando conteúdo novo, porque eu não queria, não me sentia à vontade. Assim, tentei escrever sobre os filmes e acabei desistindo. E não me sentia à vontade de fazer de outra forma, mas aí descobri que eu poderia sim entrevistar as pessoas. E tem sido uma experiência muito bacana. Mas não tem fluído tanto quanto eu gostaria. Eu acho que eu me prolonguei demais. não, foi ótimo. E tem uma. Teve a matéria agora, né, do Mídia Caeté, que a gente até conversou um pouco sobre. E tem uma parte que eu adorei, que eu adoro, eu já tinha dito a você, que é essa. Que isso é possível a escrita de uma trajetória inspirada na resistência das iniciativas culturais alagoanos e impulsionadas pela necessidade da construção de um espaço que preserve, registre e reflita a identidade do audiovisual alagoano. Eu gosto muito porque eu acho que faz parte dessa formação dessa identidade do audiovisual alagoano. O Alagoa, ele estrutura isso em um site, né? Ele condensa, ele, sei lá, ele tá paralelo a essa diretriz da Unesco de conservar um patrimônio material, mas ele também, ele adere, ele faz parte, ele levanta esse movimento de identidade alagoana. A gente consegue enxergar melhor
o cenário local por conta do Alagoá. O que é que isso significa para você? Porque eu sei que isso não é só importante para o setor e para você, mas às vezes eu acho que eu queria ter uma resposta. O que é que significa isso, dele ser esse projetor? Olha, eu me achei até bem ousada, assim, quando eu escrevi isso e, de uma certa forma, foi você que me provocou. Porque eu tava escrevendo o texto e tava mandando pra você, né? E eu acho ousado, assim, falar na identidade do audiovisual alagoano, mas, ao mesmo tempo, como a gente tá aberto e busca realmente ser diverso, né? Por mais que a diversidade ainda tenha suas restrições nesse momento, no sentido da estrutura do site, né? Mas justamente no sentido assim de estar ali como um espaço em transformação, do mesmo jeito que a identidade da produção local está em transformação e é possível de ter uma releitura, né, por cada pessoa que vá fazer uma obra audiovisual, né? Então, assim, é desafiador, né? E também quando a gente fala nesse sentido de patrimônio imaterial e de patrimônio cultural, é, eu vejo muito isso, acho que parte da minha paixão é por isso também, é de sentir que as informações que a gente está ali disponibilizando, eu espero que elas durem, né? Eu espero que elas fiquem preservadas ali e que elas possam ser apropriadas também pelas gerações futuras, por essa geração, pelas gerações futuras, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu busco entender mais tecnicamente sobre patrimônio, eu vejo que ainda não fica tão claro assim, né? Eu tentei, por exemplo, fazer parte já de um grupo sobre patrimônio imaterial e eu achei tão técnico assim que eu acabei não me sentindo muito parte, né? Então, assim, eu entendo que tem questões, por exemplo, também sobre a catalogação, porque não é uma catalogação que segue diretrizes, né? Foi algo que a Amanda amadureceu e eu mantive, né? De como seria a estrutura, de estar a divisão das informações, né? Tem esse desejo de não ter um limite de espaço, né? Porque isso acaba sendo algo quando a gente vai para uma publicação impressa, ou talvez questão que seja necessária em outros espaços. Mas no Alagoá, especificamente, o que o realizador mandar pelo formulário de cadastro, a minha intenção é colocar, né? Tendo relação com o filme e, e, né, e adicionando no trabalho que a gente está fazendo, a minha intenção é colocar. Então, assim, desde o material visual até as informações, né, de técnicas, assim. E aí tem muito também essa coisa de memória, né? Que talvez possa ficar aí num limiar entre memória e patrimônio, né? Porque eu entendo mais como patrimônio a informação sobre os filmes, né? Uhum. Ou informações sobre que os filmes trazem sobre patrimônios vivos, né? Ou já falecidos, né? E aí, no sentido, por exemplo, da história, eu vejo mais numa ótica de memória, né? Não vejo tanto como patrimônio, porque aí eu acho que entra em outras questões que eu nem compreendo direito. Cadê a Rose que não tá aqui para me ajudar? Você? Cadê a Rose? Que não sei aqui. Ah, mas eu acho que faz super sentido. É, eu lembro até de ter lido isso, que o patrimônio é realmente tem essa questão fluida de tipo, são conceitos dentro do que cada um o faz. Mas eu queria encerrar com, tipo, pô, isso é normalmente é um trabalho voluntário, é um trabalho feito com muitas mãos, com muitos olhos, de um jeito muito bonito. Então, temos colaboradores diversos, de diversas intensidades, né? Tem Léo, Janson, Maísa, Rose, Karina. Eu não vou citar todos, que, pelo amor de Deus, dá uma página da Lagoa só para citar isso. Por favor, vão lá olhar. Mas me diz, são 5 anos dessa história que todo mundo
faz parte, que você conduz, na minha grande opinião também. É, me diz, o que é que você quer dizer para eles nesses 5 anos? Era nessa parte que você queria me fazer chorar? É, Cara, eu só tenho a agradecer. Eu fui abençoada não só com as pessoas que me rodeiam, como com a Lagoa, mas principalmente com essa habilidade assim de apreciar as coisas na sua simplicidade, né? Então, assim, eu agradeço desde o momento que Natasca Conrado falou a palavra catálogo, né, que foi o que me impulsionou a fazer o meu trabalho de conclusão de curso, até o momento que Amanda Duarte se dispôs a estar na Lagoa comigo, e que foi uma abertura, assim, de porta, janela, coração, de tudo, para diálogos com todas as pessoas que colaboraram a partir de então e até hoje, que eu espero ainda que vão colaborar. Né? Então, assim, eu não vou citar, como você falou, o nome de todo mundo, porque se eu esquecer alguém, eu vou ficar com muita raiva. Aí eu mencionei a Natasca e a Amanda porque são pessoas simbólicas para mim nessa construção, que eu espero que os demais se sintam representados. Mas eu fico muito feliz, assim, de ter esse incentivo, né? Porque, assim, é engraçado porque eu sou idealizadora e gestora do Alagoá, e o Alagoá hoje, para mim, é um incentivo para minha saúde mental, né? Então, assim, você falou de eu estar fazendo vídeos no meu Instagram e foi justamente isso, foi justamente esse exercício de tentar focar, né, no que a gente tem de bom e o Alagoa para mim é isso, né, esse espaço que a gente consegue dialogar, reunir e abrigar um monte de pessoas, coisas e histórias e também quando eu me debruço sobre ele é para compartilhar isso com as outras pessoas e compartilhar para mim é uma das grandes alegrias da vida, né? Por isso até que eu me coloquei aqui nessa live, né? Justamente por esse desejo e esse prazer de estar compartilhando com as pessoas, né? Ainda mais esse momento dos 5 anos. Né? Então, eu queria agradecer também a todos que estão presentes. Embora, por mais que ele tenha falado que ia encerrar, eu acho que ainda não é um encerramento. Eu acho que ele vai abrir se alguém ainda quiser fazer. tô tão cruel assim. Gente, então, a gente tá se caminhando para o encerramento, porque live com mais de 1 hora não é bom, não é bom. Bom, é? Não é bom. Então, a gente está tentando encerrar com o seguinte: eu queria saber do futuro do Alagoá e o que é que ele almeja. E eu acho que é o espaço também para, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloca. É um debate, um diálogo super interessante, que eu acho que a gente precisa registrar. Então, vai. Futuro do Lagoa. Ai, ai, meu Deus. Então, eu espero que a gente possa abrigar muito mais até do que a gente abriga hoje, né? O que eu espero para o futuro, assim, é não só que a gente continue catalogando os filmes e que a gente consiga manter os espaços que a gente tem hoje de diálogo, mas que a gente possa expandir para outros, até do que a minha imaginação não alcança, né? Então, talvez o que eu desejo para o futuro seja isso, seja formas, colaborações e seja, percepções de como ir além do que a gente hoje enxerga como limite, no sentido não de limite do que é bom ou ruim, mas no limite do que a gente pode dialogar e aí a gente possa compreender outras formas, assim. Eu não tenho uma expectativa, por exemplo, eu posso dizer o que eu não espero para o futuro. Ótimo, melhor, amei. Eu não espero, por exemplo, que o Alagoa passe a hospedar os filmes, porque eu acho que é importante que os filmes estejam nos canais de seus realizadores, né? Eu não espero que o Alagoa seja a única forma da gente dialogar, mas eu espero que ele seja um espaço de convergência, né?
que a gente entenda que tendo um pouquinho de cada um, e é isso justamente que o site foi feito para isso, para ter um pouquinho de cada um, a gente pode ser mais nós mesmos, né? E ocupar esse espaço que é nosso. Amei, amei. Gente, vocês estão muito fracos em perguntas. Ai, deixo aqui o espaço se você quiser falar mais alguma coisa. Para mim foi uma honra você ter chamado. Eu acho um trabalho absurdo. Eu sou louco, eu sou apaixonadamente grato e ansioso Oh, pelo trabalho. E, pô, que delícia. É, deixo contigo. né? Queria agradecer. Se você não conhece ainda, é o Alagoas se esbarrou aqui nessa live, né? alagoas.com.br. Quiser dialogar, pode dialogar aqui pelo perfil do Instagram. Também estamos no Facebook. Ou pelo e-mail audiovisualagoas.com.br. Se você quer saber um pouco mais sobre o audiovisual lagoano, ou se você faz parte, né, dos trabalhadores do audiovisual lagoano, dá uma olhada lá no nosso espaço, cadastre. Você pode colocar você mesmo, ou sua obra, ou outras informações que você tenha a compartilhar conosco. Ah, tá. Eu achei que o Paulo tinha mandado uma pergunta, mas era um Não, comentário. não, só elogio, só elogio. Ontem, quando a gente fez o teste, eu saí falando o nome de todas as pessoas que iam entrando. Gente, infelizmente hoje eu consegui não fazer isso. Vocês me desculpem por não É, ter Vitória. respondido algo e não falar, mas eu tava precisando me concentrar mesmo pra fazer que nem o Paulo diz aí, que a gente se garante no que faz, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de todos e todas. Também, gente. Muito obrigado por tudo. Cerramos. Encerramos. Tchau. Tchau, galera. Fique em casa. Pessoa tentando encerrar. E o celular não quer encerrar.